Não esquecendo que eu vou usar o capacete e as botas, mas não vou fazer publicidade à marca. O que eu vou fazer é publicidade ao Capacetes e Companhia, ok? Que é o que realmente apoia a viagem. Como é que é, malta? Estamos de volta aqui ao canal do Biker Life, Pedro Gomes, que é o nome, hoje num conceito diferente e num habitat também diferente. Este foi no seguimento dos vídeos da minha viagem à América, aos Estados Unidos, para fazer a Route 66, por incrível que pareça, e extraordinariamente, apareceu o Fernando do Capacete e Companhia, que é onde eu faço já as compras dos capacetes, das calças, da roupa, que tem a vantagem de ser uma compra mais direcionada ao consumidor, não compras online, porque realmente não conseguimos falar com as pessoas e muitas vezes os tamanhos não são os mais certos. E em conversa com ele consegui aqui uma parceria engraçada, um apoio para a viagem de um capacete e de uma vela de uma botaça, que eu, já sabem que não tenho nada disto, eu sou um bocado sapatilhas de lona, ele achou por bem levar um calçado em condições. Ele daqui um bocado vai fazer uma breve descrição aqui dos produtos, isto tudo para dizer o quê? E meter o dedo na ferida, que é, por incrível que pareça, as marcas maiores não dão apoio à malta que divulga os produtos e chegamos ao Capacetes e Companhia com uma dimensão mais pequena e temos todo o apoio para uma viagem destas. Agora pensem lá se valerá a pena nós fazermos as compras diretamente às grandes marcas ou se valerá a pena vir a estas pequenas lojas e ajudar o comércio nacional, que é disto que eles vivem. Por isso, eu nas descrições, como é costume, vou deixar ficar os links. Muita gente, de certeza absoluta, que já conhece o Fernando daqui da loja, mas contudo, quem não conhece, também poderá fazer compras online, porque ele envia as encomendas quando vocês quiserem, com bons preços, bom atendimento, pá, tudo top. Por isso, vou-vos deixar ficar aqui uma apresentação feita por ele e sem mais delongas, maltinha, volta para a estrada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os motards e companhia que nos seguem. Hoje vamos apresentar aqui um capacete e umas sapatilhas que vão fazer uma viagem que eu gostava muito de fazer, mas que preciso vender muitos capacetes para poder fazer, não vai ser fácil. Este equipamento vai com o nosso amigo Pedro fazer a Route 66 e pá, acho que são umas escolhas bastante adequadas para o estilo do que ele quer fazer e para o estilo que ele tem, não é? Para o estilo de moto que ele usa e para o estilo que ele apresenta nos vídeos dele. Este capacete é o Scorpion Exotec Evo, é o capacete novo da Scorpion, já com homologação 06. Há três variantes deste capacete, há o Exotec Evo, o Exotec Evo Pro e o Pro Carbon. Pronto, as diferenças são os materiais, o capacete é sempre igual, as únicas diferenças é o material em que o capacete é feito. O Evo é em policarbonato, o Pro é em compósitos e o Carbon é em carbono, como diz o próprio nome. Isto é um capacete flip bag, que para o Pedro só podia ser assim, porque ele vai andar a maior parte do tempo assim, com o capacete aberto, não é? Tirando quando fizer vias rápidas ou autoestradas, é que poderá, que eu ainda estou para ver, mas ele diz que sim, que vai andar com ele fechado. Essa parte, vamos ver se vai ser assim ou não. Pronto, isto é um capacete, como eu disse, tem a homologação já a homologação 06. Ele vem com pin lock, tem o óculos escuro interno, que é o normal também nos capacetes modulares. É um flip bag, com dupla homologação, tem aqui o bloqueio que faz com que ele não possa fechar em andamento, que no caso dos flip bags é uma coisa quase impossível de acontecer, visto que a queixeira está toda cá para trás. Ele pode estar aberto com uma viseira para baixo, que é uma vantagem grande em relação aos capacetes modulares normais. O interior é o interior típico também hipoalergénico, lavável, preparado para intercomunicador. Pronto, e estes capacetes, o que é que eles têm? Estes capacetes, em relação aos capacetes modulares normais, os que só levantam até aqui, por norma são sempre um bocadinho mais caros e mais pesados, o que no caso deste até nem é muito, não é tanto assim. Este capacete
é um tamanho L e diz aqui que pesa 1,7 kg, o que é um peso muito bom para um capacete flipback. Provavelmente é dos mais leves do mercado, talvez só o de carbono e os dois outros que há desta gama que sejam mais leves dentro deste estilo de capacete flipback. Estamos a falar de um capacete que em cores sólidas, lisos, custa 329,90€. Depois há versões decoradas que já são para 369,90€. Como eu disse, ele vem com pin lock, tem entrada de ar na parte de cima, entrada de ar aqui em baixo. A colocação a remoção da viseira é um mecanismo ligeiramente diferente em relação aos capacetes convencionais, mas é uma coisa também simples. Ele na caixa traz a ferramentazinha, é uma palheta, parece uma palheta de guitarra que se usa para desencaixar aqui a viseira. É muito simples, eu já o tive a fazer e é muito simples. Não sei se dá para reparar, este capacete tem um campo de visão brutal, muito grande mesmo, parece quase um capacete dual sport, é bastante aberto, o que faz que, lá está, para quem está habituado a capacetes jets, isto é o mais parecido que se pode ter. E pronto, e acho que é isso que podemos falar aqui do Exotec. Eu acho que não me estou a esquecer de nada. O capacete está muito, muito porreiro. Agora vou falar aqui das sapatilhas que o Pedro vai doar. Estas sapatilhas são as Ixon Gambler de verão. Também há a versão waterproof, mas estas são perfuradas aqui e aqui mesmo para serem ventiladas e permitirem o arrefecimento do pé. E como ele vai para uma zona que em princípio será muito quente, terá todo o interesse em levar um calçado fresco para não ficar com os pés a assar. A sapatilha é uma sapatilha de estilo desportivo, discreta, há mais cores, mas para ele tinha que ser preto, não podia ser de outra forma. Ela faz aqui os refletores atrás, é toda ela reforçada, tem a sola rígida. Lembrar que o calçado de mota, para ter homologação para calçado de mota, estando nesta posição, tem que aguentar o peso da mota, seja ela qual for, e não dobrar. Isto no caso de nós ficarmos com o nosso pé atracado debaixo da mota, a mota pode tombar em cima do pé, que não vai dobrar a sola, e isto quase não mexe. Para motas que sejam de patins, não é o caso do Pedro, que a dele é de plataforma, portanto tem um pousa-pés grande, mas para motas que sejam de patins também dão muito mais conforto, porque não há o perigo de o pé pousar e fazer isto, porque a própria sola é bastante dura e faz como se fosse uma plataforma. A gente apoia aqui, mas o esforço fica dividido por toda a planta do pé. Pronto, e é isso. Acho que não tenho assim mais nada para dizer. Só agradecer ao Pedro por vir cá, por ser meu amigo. Já conheço o Pedro há uns anos largos. Ainda hoje falámos disso, temos um episódio caricato de como é que nos conhecemos, mas com umas cervejas as coisas resolvem-se. Portanto, é isso. Fiquem bem, espero que gostem. Boa sorte ao Pedro e ao amigo, não me recordo agora o nome dele. Corra tudo bem, que seja uma viagem brutal. E pronto, fiquem bem, tchau. Pois é, malta, ouviram o que o Fernando teve a dizer sobre... E se fosse eu a dizer... Não esqueçam, ia dizer que isto era um capacete. Antes que me esqueça, vocês sabem comprar capacetes? Como é que vocês compram um capacete? Não sabem? Pronto, eu vou deixar ficar um link. Acho que é neste lado. Acho que é deste. Deste. Em que o Fernando fez um vídeo, está a ter bastante aceitação, bastante visualizações, a explicar como é que a malta compra um capacete. Se compramos um capacete pela estética ou se realmente temos que comprar um capacete porque nos assenta na cabeça. E comprar, essencialmente, para que é que queremos o capacete. Coisas importantes. Ele, melhor que eu, irá explicar no vídeo, aconselho-vos a ver. Queria agradecer do coração este apoio todo que o Fernando está a dar, tendo em conta a dimensão do negócio, não é? E os grandes. Não esquecendo que eu vou usar o capacete e as botas, mas não vou fazer publicidade à marca. O que eu vou fazer é publicidade ao Capacetes e Companhia, ok? Que é o que realmente apoia a viagem. E o resto, quando a marca quiser, como não me apoiou quando o canal era pequeno, quando vier e o canal for grande e quiser, faço-vos o manguito. Malta, posto isto, olha, mais um cabidezinho para eu durar o capacete, ó.
Pá, isso é, uma pessoa é tratado como um rei. Pronto, mais uma vez agradecer todo o apoio que têm dado. Fiquem por aí porque vocês vão ver pá, dezenas de vídeos da viagem. Entretanto, ainda irei fazer mais um vídeo já próximo da viagem, possivelmente um dia antes de sair, a explicar mais ou menos como é que eu pretendo mostrar a viagem em si, porque dificilmente vou conseguir fazer um vídeo por dia. Pá, vou ter que conseguir dividir aquilo. O que eu estava a pensar é que realmente numa semana cortar o vídeo pá, em 3 e meter um vídeo do dia dividido em 3, porque pá, eu quero vos mostrar tudo e não consigo fazer aquilo, não consigo resumir, porque vai haver tanta coisa porreira para mostrar, e cortando acho que estou a falhar com vocês em não vos transmitir o que eu vou sentir na viagem, e nada melhor que vocês verem as minhas emoções e o que eu realmente vou ver, experienciar. Vocês, apesar de não estarem presentes, acabam por estar comigo através da lente da máquina e do que eu vou tentar transmitir. Já chega de conversa, isto era só para vos mostrar o equipamento que eu vou levar, que agora sim tenho equipamento em condições. Agradecer mais uma vez ao Fernando, ao Capacetes e Companhia, e já sabem, aquele beijo à prima. Abraços.